você está no Arenê, eu sou a Alessandra Gonzaga. Eu sou Marcelo do Carmo. Gente, hoje a gente vai falar sobre, olha só o tamanho do título, hein, Mar? A narrativa da super performance, é isso? A narrativa da super performance. Então, gente, olha só. Quando a gente estava colocando essa pauta, o que me veio à mente? A gente está falando no mês todo sobre o mês do cansaço, como a gente chamou, que é o tal do novembro, né? E veio à mente isso, de que temos algo, parece que uma montanha sempre a escalar, do que é importante a gente alcançar, do tanto que a gente tem que se destacar, de como a gente tem que ser brilhante na forma de expor as nossas ideias. Meu Deus, é muita performance o tempo inteiro, sem falar na quantidade de trabalho que a gente tem que conseguir realizar, né, mano? E é uma narrativa isso, né? Lembra do episódio passado, né? Narrativa é uma explicação simplificada sobre um tema complexo e que não necessariamente guarda alguma conexão com a totalidade ou a realidade por trás daquele tema. Isso. E a super performance, né, é uma narrativa. Tanto é que, recentemente, vários filmes, né, Lucy, tem aquele outro filme também que a pessoa, ela por meio de uma droga, né, ela consegue expandir a sua capacidade de pensamento e de influência, ela consegue controlar objetos, etc. Né? Eu acho que sempre foi um desejo subconsciente compartilhado pelas pessoas, essa vontade de ser um super alguma coisa, né? Isso. Ser um super-homem, ser um super-herói, ser uma pessoa que vai além dos limites humanos, né? Ai, que legal tu comentar isso. Eu tava vendo duas coisas que me remeteu isso que tu acabou de falar. Primeiro que a gente tá já há alguns anos um pouco ausente de filmes de super-heróis. Que teve a era dos filmes de super-heróis, né? Dos heróis Marvel e dos heróis... os Marvel contra os DC Comics. Isso, os DC Comics. E, nossa, era só os blockbusters que tinha, era só isso, eram os filmes de cartaz. Sim. Aí veio a pandemia, os heróis ficaram tudo em casa, né? Todo mundo estava em casa. E aí acabou a história da cultura do herói. E eu tava assistindo um episódio da série, como é que se chama mesmo? Esse que eu tô tentando lembrar aqui. Breaking Bad. Veio na cabeça agora. Breaking Bad. E o Breaking Bad, diz um cliente meu de coaching que vale a pena eu continuar vendo. Mas tá começando a ficar meio chato, assim. Eu tô na terceira temporada. Achei muito interessante a premissa, a história de um professor de química que, para poder ganhar dinheiro e, a princípio, pagar o tratamento dele, mas também por orgulho que ele tinha de pedir ajuda, ele vai lá e se transforma no cozinheiro, entre aspas, que é uma profissão cozinheiro ilícita, lógico, né? Cozinheiro de metanfetamina. Pois bem, daí tem um determinado episódio em que o parceiro dele, o sócio dele, tá namorando uma moça que desenha super-heróis e tá ele e a moça na cama conversando, mostrando os desenhos que o outro faz e dividindo um com o outro quais eram os seus super-heróis de infância. Então, assim, eu tenho sim a sensação, onde é que eu queria chegar, que a gente já viveu mais esse inconsciente coletivo do queremos ser heróis. E que ficou tão longe esse herói do que a gente precisa, esse herói ficou tão distante da realidade confusa que a gente está vivendo, que agora as pessoas, basicamente, elas estão entre a depressão, o narcisismo e a ansiedade. Existe uma tríade. Tô aqui chutando, tá? Isso aqui é só achômetro meu. Eu juro que é só achômetro meu. Mas eu tenho a sensação, quando eu entro nas redes sociais, que a gente tá um pimboquê brincando nesses três extremos entre narcisismo, ansiedade e depressão. E que o eixo central disso tudo é uma necessidade de ser super, de ser ultra, de ser o máximo e de que muitas pessoas me curtam. Vamos analisar um pouquinho o que é uma rede social. Você posta e você espera que pessoas curtam. Você curte o que outros colocam. Você segue pessoas influenciadoras. Eu acho isso muito assustador, assim. Não sei se é a tia aqui da época das cartas escritas falando, mas é impressionante como a gente está valorizando menos o caráter
e a base do que as pessoas estudam, inclusive, e valorizando demais a tal da performance. Lembrando que performance tem 2 significados aqui para nós, e os 2 significados ajudam esse nosso episódio. Performance como eu preciso entregar, eu preciso desempenhar, e performance de eu preciso atuar. Uhum. Eu faço de conta que eu sou alguma coisa. Eu coloco uma figura de persona para me expor no mundo. E aí, Marco? Você sabe que quando eu vou nas empresas, né? Uma das coisas que eu sempre tenho dificuldade de explicar é o fato de eu não torcer para nenhum time de futebol. Né? Eu sei disso. E o desapontamento das pessoas quando elas escutam assim, isso de ti. Você não torce. Você perde boa parte dos teus clientes aí de amigo. Mas hein, olha só, todo técnico de futebol tem lá uma narrativa, né, de conseguir saber qual é o caminho para fazer com que o seu time se torne campeão. Uhum. Isso é uma narrativa. Por quê? Porque se houvesse uma fórmula para isso, todos os campeonatos terminariam empatados. Porque todo mundo ia saber reproduzir essa fórmula. Lógico. E não haveria mais ganhadores e perdedores. Se todo mundo tivesse a tal super performance, né, ia ser difícil uma competição não terminar empatada. No entanto, né, e eu me divirto, apesar de eu não torcer para nenhum time, eu me divirto com as críticas esportivas. Né? Eu gosto de ver o antes e depois. É que nem eu costumo. Eu gosto de ver os comentaristas esportivos, né, de uma forma ufanista, falar como o time está preparado e o time vai se dar bem, porque vai jogar em casa e porque está com o time completo, assim... Todos os argumentos racionais falam, nossa, os caras vão ganhar de goleada, né? E perdem miseravelmente, né? Não há um caminho para a super performance, né? Nós dependemos de pessoas, dependemos de contexto, depende do que o time adversário vai fazer. Tem a famosa frase, né, do combinou com os russos, né? Que eu já ouvi falar essa frase, né? Mas, cara, tu combinou com os russos, né? Era a Copa de 58, se não me engano, e o técnico do Brasil era o Feola. E o Brasil estava jogando com a Rússia. E a Rússia tinha um futebol, apesar de não ter a habilidade dos jogadores brasileiros, na época era o Pelé, o Zagallo, né, e o Garrincha, né, que eram grandes dribladores. E os russos, aquela coisa assim, quase militar, né? E sentando o sarrafo, né? O pessoal vinha querer driblar, sentava o sarrafo, né? O futebol era muito mais violento, né? E havia muito menos compaixão, assim, pelo adversário do que acontece hoje. E aí diz a lenda, né, que o Feola teria chegado assim para o Garrincha, Garrincha, tu tem que pegar a bola, levar até a linha de fundo, cruzar para o Pelé, tal, não sei o que, dando ordens assim para o Garrincha, né? O Garrincha falou, tá, e tu combinou com os russos que a gente vai fazer isso? Porque não depende só de mim, né? Depende do time adversário. Então, sabe assim, como assim eu vou ganhar todos os campeonatos? Como assim eu vou conseguir... viralizar todas as minhas publicações na internet. Como assim eu vou? Não vai, né? Porque é uma coisa que não depende só de você. Eu me lembrei aqui da máxima da discussão acadêmica que sempre aconteceu em termos de, por exemplo, inteligência emocional. Se a gente pensar que a gente até tem um quadro lá da Korn Ferry Group, que é quais as habilidades de inteligência emocional, né? Como todas elas girando, levam a uma melhor performance. Você lembra desse quadro da GIM que tem lá da Korn Ferry, né? Então, beleza. Só que uma das perguntas que as pessoas fazem é, como é que começa a girar essa roda? Aí tem a briga do nature e do nurture, que vem a ser, isso é algo que você traz com você, e você é um talento nato, né? Aquilo ali, você vai ser na vida uma pessoa que já veio para performar, ou você é uma pessoa que se constrói, você desenvolve isso. E até quando você consegue desenvolver e quais são as condições para você desenvolver. Então, esse é um grande dilema do desenvolvimento de competências socioemocionais. Só que aqui, tentando trazer para nós como isso é um mito da performance, e nós precisamos considerar contextos. Seja pelo trazer, eu acredito na questão de que a gente traz muita coisa com a gente. Eu sou uma pessoa que tem sim uma perspectiva de base biológica ou até evolutiva, como a gente pode chamar na psicologia. Eu acredito que a gente traz com a gente algumas características. Eu também acredito que a gente desenvolve. Então que esse potencial ele precisa ser desenvolvido.
Senão a gente não tem como ir para frente. Isso pensando, tu falando, eu me lembrei de uma outra coisa para comentar também. Hoje eu estava fazendo uma sessão de coaching, um cliente muito querido meu. Não vou comentar o nome dele ainda, eu acho que não, porque ele não me autorizou, né? Então não vou comentar. Mas ele me comentou uma anedota e eu quero contar aqui para ti, para os nossos ouvintes, para ver o que tu acha disso. Tu já deve ter ouvido essa anedota. Tá o pescador na frente da praia, né? Mascando uma graminha. E chega, e ele tá lá com a varinha de pescar, né? Esperando ali para pescar um peixinho, né? Pensa num tablado de madeira, tá o pescador ali. Chega o super executivo, desce de um carro bacana, alguém leva a cadeira até ali para ele, né? E o cara vem chegando porque vai tentar pescar também do lado do pescador. Aí tá sentado do lado do pescador e começa a puxar conversa. Quantos peixes o senhor pega por dia? Eu pego 3, sou eu, a minha mulher, o meu filho. Quando eu pesco 3, eu vou pra casa. Sabe essa história, né? Sim, essa história. Mas eu vou só explicar mais um pouquino. Daí o cara diz assim, se o senhor ficar mais tempo, isso aqui leva quanto tempo? Em 3, 4 horas eu pesco isso. Mas se tu ficar o dia inteiro, tu não vai pescar mais peixe? Vou, senhor, com certeza, mas por que eu vou fazer isso? Não, porque se tu pegar mais peixe, tu pode, sei lá, comprar um material de pesca melhor. Mas e por que eu vou fazer isso? Porque se tu pegar um material de pesca melhor, tu vai poder, sei lá, com muito peixe, tu vende teus peixes e tu compra até um barco. Vamos comprar um barco, mas por que eu vou fazer isso? Aí ele vai. Põe gente a pescar pra você. Porque daí você ganha mais dinheiro. Pra que eu vou fazer isso, né? Eu vou ter tempo livre. Pra quê? Eu vou pescar. Eu já tô fazendo isso. Né? Então, chega no final da história, ele vai conseguir exatamente o que o executivo consegue. Claro que essa história, ela fala de valores. Ela não fala apenas de performar. Ela fala para que performar? Por quem performar? Com que objetivo eu quero chegar? E eu acho que o que mais interessante dessa história é, afinal de contas, o que eu considero sucesso? Qual é a minha definição de sucesso? Eu acho que isso é bem mais profundo do que quantos peixes eu vou pescar. Eu acho assim, veja bem, não é aqui o economista está falando. Tá? Vamos lá, quero a tua opinião disso. Eu entendo essa necessidade de você aumentar a eficiência dos recursos. Em economia, a gente tem uma lei fundamental que fala assim, as necessidades humanas são ilimitadas, mas os recursos são escassos. Então, como as necessidades são ilimitadas e os recursos são escassos, passa a ser uma questão econômica vital como é que eu aumento a eficiência na utilização dos recursos. Então, a busca da eficiência, a busca da auto-performance é uma busca filosófica, digamos assim, que ela se desdobra por toda a história, né, da administração moderna. Se você lembra lá, quantas aulas você já deu ou você já assistiu sobre o Taylorismo, né? Nossa, todo mundo tinha o tal do filme do Chaplin pra gente ver. O filme do Charlie Chaplin em tempos modernos. Então, olha, a gente está tendo um aumento da população mundial e a gente está saindo de um sistema de produção que é um sistema de artesanato, e a gente está indo para um sistema industrial. Então, o que a gente faz? Então vamos dividir o trabalho e vamos aplicar tempos e métodos e saber exatamente quantas atividades cada pessoa vai fazer numa linha, qual a velocidade da linha. Foi a administração científica. Nossa, o boom da administração científica. Como isso melhorou? Fordismo, Taylorismo, até hoje tem empresa que trabalha com tempos e métodos. Sim, né? Claro. Mas isso aqui... O próprio modelo Toyota também, que melhorando. Não, mas peraí, vamos chegar lá. Mas não é suficiente. A administração científica não é suficiente. Por quê? Porque ainda são pessoas, não são máquinas. Aí veio o Maio, lá nas experiências Relações humanas. Não, ainda era ergonomia só. O Maio era só... Não, vamos ver a iluminação, a temperatura. Mas não chamava das relações humanas? Acho que sim, dentro do RH. Da experiência do Hawthorne, começou com a ergonomia, os estudos ergonômicos. Sim. Como você poderia melhorar as condições ambientais... Para melhorar a performance desse homem-máquina. Logo em seguida veio o Likert, aí sim, né, com as relações humanas, que as pessoas elas têm... necessidades de reconhecimento, necessidade de... então vamos identificar essas necessidades e vamos ver como elas são providas.
das necessidades ergonômicas e das relações humanas, que até hoje tem essas pesquisas de clima organizacional que as empresas E até praticam. hoje, qualquer pesquisa comportamental olha, de mestrado usa a escala de Isso Likert. é década de 30 e década de 40, né? É Nossa, isso. Isso né? é tão antigo que Tão é. antigo que é. Ah, mas vem cá, só com pessoas a gente não vai adiante. Não, então precisamos intensificar o uso do capital e da automação. E a terceira revolução industrial. Aí veio o toyotismo. Da eficiência, da produção enxuta, do just-in-time, etc, etc, etc. Tá, mas não é suficiente. Percebe que nunca vai ser suficiente, mas que existe uma busca continuada por meio de escolas de gestão e de, descobrir aqui a grande eureka da vez, etc, etc, etc. E onde é que a gente está chegando? A gente está chegando no limite que não existe um grande modelo, né? Não existe um grande modelo que eu vou aplicar tempos e métodos ou condições ergonômicas baseadas na fisiologia das pessoas. A gente está chegando no limite do indivíduo. Uhum. O que te faz feliz, Ali? Que é o que eu estou estudando agora, felicidade. Uhum. Porque se eu não estiver feliz aqui, eu não vou dar o meu máximo. Eu não vou me engajar. Uhum. Então, as empresas ou os pesquisadores estão chegando a uma equação que essa performance, esse engajamento, que lá no Fordismo era uma questão de competência, passou a ser uma questão ergonômica, passou a ser uma questão de reconhecimento social, passou a ser uma questão de bem-estar, passou a ser uma questão de satisfação e agora virou uma questão de felicidade, de autenticidade, de eu ser ou não ser feliz no trabalho. Então, é uma busca continuada, só que as nossas necessidades como força de trabalho também são ilimitadas. Uhum. Eu não aceito mais só saber o que eu faço, ter uma condição A gente não quer legal. só comida, a gente quer comida, diversão, A gente balé. quer diversão, balé. Então, atender a esses requisitos, né, de o que você precisa para ficar engajada no que você está fazendo, Ari, hoje está muito mais complexo. Requer produção de sentido, requer congruência de valores, requer autenticidade entre o teu momento de vida, o teu momento econômico, a tua situação atual, na sua situação de ter família, não ter família, ser mãe, ser pai, não ser mãe, ser pai. A complexidade aumentou demais e não tem mais fórmula simples. Não tem mais, faz assim que sempre vai dar certo. Nossa. E eu acho que o que aumentou muito também, enquanto tu falava, eu fiquei me lembrando da ideia de... Lembrei do Terra 2, do Jorge Forbes, que ele fala que a gente está vivendo uma época em que a gente está com muito pouco desejo. Ele fala que... Porque antes tu desejava as coisas. Os desejos são mais fugazes, né? Não apenas fugazes, beleza? Eu gosto dessa ideia, até porque esse é o modelo Netflix, né? Eu vou lá, eu fico zapeando, o modelo do streaming. Eu fico zapeando e aí numa semana eu me comprometi com uma série. Quer saber? Olha só como a gente tá agora assim, fugaz. Tu te lembra da série que tu estava acompanhando há um ano atrás? Tu te lembra do filme que tu viu na semana passada? Sabe? Ou na retrasada? Então, antes a gente guardava os filmes por anos, né, Má? A gente decorava os roteiros dos filmes. Nós éramos mais simples, né, Ari? Isso que eu ia chegar. Os padrões, os modelos. Nós éramos criaturas mais simples. Criaturas bem-sucedidas eram muito mais simples, muito mais simples. Não era esse rococó todo. De ser feliz. Eu tô vendo aqui o Cortella, Karnal e Pondé, felicidades, modo de usar. Mostra lá pra câmera. Vai lá, aqui, ó. Né? Aqui, A gente não tinha essa necessidade de ser feliz. Como assim ser feliz? Como assim, né? Tá louco, né? A gente ia ser útil, a gente ia ser um pai de família, a gente ia ser uma pessoa respeitável na sociedade, um funcionário, né, que começou a trabalhar e seguiu carreira e se aposentou na empresa. Como assim felicidade? E o que é ser feliz, né? A gente perdeu o padrão, né? Porque, na verdade, antes a gente tinha uma vida socialmente aceita. A gente criava uma reputação, né? A gente performava no outro sentido, né? A gente passava um status de ter sido uma pessoa, uma família
um executivo bem-sucedido. Eu acho que tinha mesmo uma coisa, que vazio talvez... por dentro. Então, eu acho que para não dizer que nós somos saudosistas, o que eu vejo de negativo, naquela comunidade que eu cresci, do mundo que a gente vivia dos anos 80 e 90, para sair só do entorno do que eu vi. A gente tinha uma determinada caixinha para pertencer do que era ser bem-sucedido, que é verdade, era bem mais simples. Mas também o preço de você não fazer parte dessa caixinha era bem alto. Era super alto. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples assim. Lá no Alegrete, na minha infância, a gente não podia brincar, ou não era muito incentivado que a gente brincasse com crianças de famílias de mãe separada, de pai separado. Separação era um tabu. Não tanto na minha família era super de boas, a gente brincava com a família de todo mundo, mas na escola tinha um certo estigma na separação. Ninguém se dava o pensamento de se divorciar. Então, divórcio era um tabu. Eu quero ser feliz dentro da caixinha de que eu não posso romper meu casamento. Dentro da caixinha de que eu não posso deixar de trabalhar para uma empresa. Dentro de uma caixinha que eu não posso deixar de ter a minha família com a minha casa própria. Então, as caixinhas continham a felicidade possível, né? E a gente era se uma conformava fórmula para dentro de aquilo uma ali. caixinha. Tanto é que as crises, né, a crise dos 30, as crises dos 40, quando é que elas apareciam, se é que apareciam? Quando finalmente uma pessoa ela angariava recursos suficientes para chutar a parede dessa caixinha. Vem cá, eu me limitei a essa caixinha e olha só, eu não preciso mais me limitar. E agora? Vou ficar aqui ou não vou ficar aqui? Busco a minha felicidade ou enfio minha felicidade no saco e me conformo ao que a sociedade espera de mim? Aí entrava na crise. Né? Perfeito. E hoje não tem mais essa caixinha. Hoje a pessoa, se ela quiser, ela pode até brincar de gênero diferente, ela pode brincar de não ter filhos, ela pode brincar de o que você vai ser. Tu mencionou aquele podcast Achismos, né? O Murilo Meirelles. Acho que é Murilo Meirelles. Ele tem Maurício Meirelles. Maurício Tem Meirelles. Um quadro que ele questiona jovens da geração Z. E ele pergunta para esses jovens, o que você procura ser? Não, abandonei a faculdade que eu vou ser influencer. A quantidade de jovens, né, que vê como o caminho para eles. Caminho de carreira, ser um influencer na internet, só que isso é um esquema de pirâmide, né? Se todo mundo quiser ser influencer, você não vai ter seguidor nenhum. Todo mundo... Quem é que vai seguir quem, né? Se todo mundo quer ter seguidores, né? Interessante, né? Que na nossa época, o nosso sonho se é que a gente imaginava fama, tinham as estrelas de Hollywood, tinham as estrelas da Globo, tinha as revistas de fofoca da época para falar das estrelas. Então, e o nome era Estrela. Era uma coisa tão distante da tua realidade quanto olhar para uma estrela. E aí, quando veio as redes sociais, os influencers e os primeiros youtubers, e se percebeu que, na verdade, havia um algoritmo com um funcionamento um tanto estranho, que tu não sabia exatamente o que fazia aquilo ser impulsionado, mas que depois de um determinado número, você podia ganhar muito dinheiro sem skill nenhuma. A tua competência era número de seguidores. E isso seria suficiente para você garantir dessa riqueza. Então, isso criou uma geração inteira preocupada em tentar ser influencer. Agora, você veja a dificuldade das empresas hoje em dia, né, dos departamentos de gestão de pessoas. Porque um empreendimento, né, é algo que você mobiliza capital, pessoas em torno de um modelo de negócio, em torno de uma estratégia. Você precisa conseguir captar, né, pessoas do mercado de trabalho, atrair pessoas no mercado de trabalho, reter essas pessoas e tentar fazer com que essas pessoas contribuam ao máximo, né, para esse modelo de negócio. Então, não me entenda mal, né? Eu entendo da necessidade da gente buscar continuadamente melhorar a eficiência da utilização dos recursos. E, no caso, os recursos são
capital intelectual das pessoas, o conhecimento das pessoas, a capacidade das pessoas de definirem estratégias para os seus negócios, de conseguirem aplicar inovação a métodos produtivos, a produtos, etc. O capital humano, né, a inteligência humana é o recurso de então. Como é que eu atraio essa competência? Como é que eu tiro o máximo dessa competência? Mas como fazer isso num mundo em que, se antes eu via que o meu destino está traçado, igual o Marvin, né? Marvin, agora é só você, o e teu não vai destino adiantar. Não tem mais esse... o céu é o limite. Você pode, né? E isso eu acho uma maldade do nosso tempo, eu vou usar a palavra maldade. Você pegar um jovem de 15, 16 anos e dizer para ele, você pode ser o que você quiser. Aí que é o problema da narrativa. Puxa, eu acho isso maldade, porque não é assim para todos. Lembra que a narrativa é uma coisa que é plausível, que encanta, que é fácil de... Então, tanto é que o pessoal faz troça, né, do coach, né? Siga seu sonho, você pode ser o que quiser. Lua de Cristal, que a gente já falou aqui, que foi minha super musa da minha adolescência. Você pode ser o que quiser. Não é assim você... E aí, como é que a gente gerencia pessoas? Como é que a gente faz... a prática do groundedness, né? Como é que você aterra, né? Esse aqui é um livro... Infelizmente, a gente está em inglês, tá? Não é assim para cheiura que a gente traz, mas é porque ele é um livro muito novo. Esse cara, ele é um cara de performance, um coach de performance. Nos Estados Unidos ele tem esse termo, mas ele é muito bem estruturado, a forma como esse cara traz isso. O livro tem várias pessoas grandes aqui de referência, por exemplo, o próprio Daniel Pink, que é um que tu adora, né? A gente seguido traz o Pink aqui. E esse cara, ele já fez esse livro Peak Performance, né? Que era sobre isso, como é que tu consegue performar. Se não me engano, se ele não é triatleta, ele trabalha com triatletas. Então, ele traz aqui nesse livro, porque ele passou por um processo depressivo a partir dessa supercultura de performance, como ele mesmo diz, né? Então, ele chegou no limite dele a partir de tentar sempre se superar. E ele traz aqui essa prática do groundedness, que seria esse aterramento, sabe? Te aterra, Vamos lá, o que tu pode fazer para isso? Então, ele traz aqui 6 princípios desse aterramento, tá? Eu já vou dividir aqui com o pessoal, que daí já não precisa comprar o livro, né? Como tu assiste o Arenenê, a gente já traz aqui pra ti, né? Não precisa comprar o livro. Claro que se quiser também fica à vontade. Logo, logo já deve estar disponível aí no Brasil, porque me parece muito bom. Eu conheci esse cara, o Brad Stulberg, numa entrevista que ele deu no podcast Being Well, do filho do Richard Davidson. Não, do Richard Davidson. Então, legal. Então, aceite quem você é e da forma como você está. Tá? E não aquilo que tu vai ser. É o tal da aceitação que a gente falou no episódio passado sobre cancelamento. Aceita. Em primeiro lugar, aceita quem tu é. Depois, o tal do estado de presença, que hoje em dia é uma raridade. Esteja presente no que você for fazer. Para de ficar projetando cenários. Esse parêntese é um dos maiores empecilhos, eu acho, para esse indivíduo que tá bem, que tu comentou antes, mano. A gente não tá conseguindo mais colocar a nossa mente no que a gente está fazendo. E esse sofrimento em torno do que pode ser com a gente, do momento da humanidade, do que pode dar certo ou dar errado na nossa vida, essas milhares de pequenas janelas em cima do que a gente enxerga nas redes ou nos contatos sociais e a gente não elabora, como isso fica sempre numa espécie de ruído atrás da nossa mente, isso impede a gente de estar presente. Então, aceitação, presença. Tenha paciência para ir mais rápido. Então, ele fala que quando tu dá tempo para as coisas, é que as coisas conseguem depois ganhar velocidade. Sim, existe uma curva de aprendizado se você se dedicar, né? Exatamente. Abraçar a vulnerabilidade, porque isso sim vai te fazer trazer confiança. Então, o tal do sei que nada sei. Okay, as coisas vão dar errado. Vai ter problemas, tá tudo bom.
essa quinta que a gente acaba fazendo aqui na Conexão IE, né? Construa uma comunidade que realmente você pertence, de suporte, né? Então, conexão que te nutra e não uma conexão que te roube energia. A gente já falou também bastante disso no RNE, das pessoas tóxicas, das pessoas que nos fazem sempre se sentir pior com relação a gente mesmo. Sabe aquele grupo de amigos que tu tem? Tu pode contar para um amigo teu alguma coisa boa que aconteceu contigo? Essa pessoa vai ficar feliz por você? Isso é uma coisa importante da gente saber. Tu tem como dividir os teus ganhos ou tu só tem que dividir as tragédias, né? Ou as brigas e as tretas? Como é que é as pessoas que te cercam? E por último, mova seu corpo para poder aterrar a sua mente. Essa aqui é o que tu estava me dizendo ontem na caminhada, Má. Que o Má é todo fit, já tá indo aí pra academia direto. Como eu tenho um certo vício em pensar demais, se eu quero melhorar o meu pensamento, eu preciso colocar o meu corpo em movimento. Então, viu? São princípios super simples. Ele vai trazer isso no livro, essas características de como ir trazendo essa sensação de presença no mundo, de sair desses montes de cenários mentais e especialmente dessa super expectativa de ser o máximo que a gente tem hoje. E é interessante porque o que ele traz é que essa busca desse melhor de nós, digamos assim, vamos traduzir essa super performance com a gente na nossa melhor conseguir versão. atingir a nossa melhor versão, o nosso self ideal. Vamos pegar os autores que a gente já traz aqui. Isso é um processo, não um ponto de chegada. Se você parte da ditadura do tenho que ser feliz quando agora, né? Isso. Ou você não vai conseguir ser, porque nada vai te contentar assim. Ou então você vai viver uma pseudo-felicidade. Você vai tentar passar nas suas redes sociais uma imagem de que você já chegou lá, quando na verdade você não chegou. Né? Isso eu acho que é o que mais está acontecendo, Má. Que bom tu comentar isso. Parece que as pessoas que têm mais dificuldade, que estão mais desorganizadas emocionalmente, elas São vão lá mais e veem. felizes no Instagram. Nossa Senhora, elas estão perfeitas já. É incrível isso. E isso é um processo. As pessoas não têm mais paciência. Ele falou, tenha paciência, calma. Você vai chegar lá. Enjoy the ride, né? Porque é um caminho, e é um caminho que não tem assim uma data de chegada. Nós já temos idade suficiente para olharmos para trás e reconhecermos diversas versões melhores de nós mesmos. E isso não vai ter fim. Então a gente tem que aprender um processo, né, de chegarmos a esse nosso self ideal, que ele vai estar sempre se construindo, ele está sempre em construção. Legal. Né? E como lidar então com essa falta de paciência, como lidar com esse imediatismo, que aliás é o que eu mais escuto conversando com gestores nas organizações, principalmente das novas gerações. A pessoa ela não tem a paciência, né, de se submeter a uma jornada de aprendado. Ou ela já nasce sabendo, ou ela não aceita se submeter, então ela pega a viola dela, enfia no saco e vai embora. A viola enfia no saco, agora a gente fica super técnico, né? Super técnico, né? Botei a viola. Bota a viola no saco. Mas o que eu tava pensando é exatamente isso que aconteceu no último treinamento nosso. A gente fez uma super feira ali, um brainstorm de conflitos mais presentes, né, na empresa. E entre os conflitos que apareceram, muitos falaram dos conflitos geracionais. Nunca pensei que a gente ia voltar a falar tanto sobre isso como a gente está falando agora. E eu acho que pela primeira vez, talvez por a gente estar vivendo também uma transição em casa, a filha logo vai fazer faculdade, a gente está convivendo com pais de jovens. Eu tô assim com bastante empatia com essa geração, essa que está indo para o mercado de trabalho, porque primeiro que eles acabaram vivendo o ensino médio, tô pensando assim, nos que estão aí com 18 anos agora, num período de pandemia. Então, aquele período em que a gente ganha uma certa forja social, eles estavam isolados. Muitos meninos, mais meninos, com videogame do que as meninas. Então, os meninos, menos ainda o contato. As meninas com essa chuva online de padrão de beleza, de
post de maquiagem de seja linda, seja bela, seja fantástica, seja incrível, seja magra, óbvio. Meu tempo também tinha muito isso. Tinha o bombardeio das mulheres magras e fantásticas. Mas elas ficavam nas capas de revista. E a gente tinha que comprar a revista para olhar. Uhum. Hoje, a rede te exclui se tu não é aquela super performática da tela, né? Então, ok, então isso tudo tu tá falando, eu tô relacionando como está mais difícil para esse jovem de 20 e poucos anos, de 20 e muitos até, guardar esse tempo. Ter essa paciência. Acreditar que ele pode demorar 5, 6, 7 anos para chegar num ponto de carreira em que ele possa, de fato, liderar pessoas. Uhum. Desde os 15 estão dizendo que ele pode ser o que ele quiser. Desde os 15 ele tá achando que ele pode fazer uma startup e ficar bilionário. Então, a régua dele, do que ele acha que é importante ele conseguir para ser algo, subiu demais. Uhum. E o tempo que ele quer para conseguir isso é muito curto. Quer ver um exemplo do que está acontecendo que eu achei absurdo também? A quantidade de jovens com menos de 20 anos de idade que já estão fazendo botox. As meninas, pensando aqui, né? Talvez meninos também, mas mais meninas. Caramba! Eu não vou fazer botox, eu até que precisava. Gente, assim, sabe? Um desespero de Deus o livre envelhecer, uma certa fobia à velhice, né? Uhum. Porque eu tenho que chegar no topo do mundo com 20 e poucos anos de idade. Uhum. É uma pressão gigantesca. Eu não queria essa pressão pra mim. A gente, eu digo que com 18 anos de idade, a gente não mal amarrava o sapato, assim, era... Bora, vamos pro mundo. Nós éramos mais despachados, é verdade. Nós andava muito mais a pé, inclusive de noite. Porto Alegre eu andava sozinha de noite. Mas a pressão de desempenho não era isso que é hoje. Uhum. Certo, mano? É. E é uma questão do mito da garagem, né, que apareceu nos anos 80. Porque a gente gosta dos mitos, né? A gente entende que os mitos, eles existem para justamente dar, né, esse direcionamento. Uhum. Né? Se você for pegar o Campbell, né, o Poder do Mito, ou como que os mitos eles acabam explicando um comportamento de uma geração, e mais do que isso, dando um caminho, né? Ou, tá, mas qual que é o segredo? Estuda esse mito aqui que você vai entender. Pega o mito do herói, Vamos pegar o mito do herói, que é o mito do nosso episódio hoje, é o mito do herói. O que é o mito do herói? Pensando na jornada do herói do Campbell, né? Eu não vou falar dos 12 passos aqui da jornada do herói dele, mas trazendo algumas coisas aqui que ela nos suscita. Sai da tua casa, sai do teu mundo confortável, vai pro mundo. Uhum. Que já começou ruim aí, né? Porque tem gurizada com 20 e poucos, 30 e poucos, que não foi pro mundo. Aí, indo pro mundo, tu vai encarar demônios terríveis. Tu vai precisar de mentores. Tem um determinado momento. Tem um determinado momento em que ele encontra o mentor dele. Hoje em dia, o que mais se tem é falsos mentores. Pessoas que vão te vender um curso na internet caríssimo, com a proposta de que com aquilo ali tu vai aprender a ganhar dinheiro. Ou 500 mil esquema de pirâmide, se na época nossa tinha lá a Amway e alguma outra esqueminha, hoje tem trocentos mil esquemas para você ficar milionário em pouco tempo. Aí tu escapou disso, tu conseguiu os melhores mentores. Agora tu vai ter que conseguir encarar o pior de ti, encarar o que deu errado para ti, se transformar, aceitar aquilo que tu tem de bom, trazer uma contribuição para a sociedade, que o herói é isso, ele volta, né? Ele retorna para as pessoas aquilo que ele conseguiu crescer. Ele se torna aquilo que ele veio ser. Esse é o mito do herói. E a gente está super afim de ser herói, como sempre, então, mas veja que esse mito que você contou é uma jornada. É uma jornada. É um processo. Não se faz um dia para o outro. Então eu vou refrasear, não é um mito, é a falácia da garagem. Que é um erro de pensamento, é um pensamento errado. Isso. Porque o Hewlett e o Packard, tem até a foto da garagem onde eles criaram lá os primeiros computadores que vieram a ser a calculadora HP. O Steve Jobs, que largou Stanford e virou o Zuckerberg. O Zuckerberg, que fez uma... Cara, não foi bem assim a história. Né?
essa questão da inovação, das startups, etc., o que existe de financiamento do governo por trás dessas, que são hoje grandes empresas, todo o esquema de broking, né? Por exemplo, lá nos Estados Unidos tem uma política de desenvolvimento que foi muito forte ali nos anos 60, 70, que, por exemplo, vou comparar com o empreendedor brasileiro aqui. O empreendedor brasileiro, ele tem o Sebrae. O que o cara do Sebrae fala? Ah, tá, beleza. Quer fazer um curso sobre como gerenciar capital de giro? Quer fazer um curso sobre como divulgar o teu serviço na internet? Quer fazer um curso sobre... Então, fornece-se, por meio de treinamentos ou de consultoria, algum conhecimento que um empreendedor precisa para gerenciar o seu negócio. Deu. É o que existe aqui. O que existia nos Estados Unidos? Aqui você tem que ir para o Sebrae. Lá eles promoviam feiras, ou eles visitavam, eles ficavam em torno das universidades, que é onde essas mentes brilhantes apareciam, e agentes do governo, incluindo engenheiros, procuravam você. Eu fiquei sabendo que tu está fazendo uma coisa interessante, me mostra. Ah, que legal, isso aqui tem potencial. Quer dinheiro? Nossa, sim. Eu vou te dar um dinheiro aqui para você comprar o que você precisa. Tá, legal. Então, ganhava verba, ganhava financiamento. Tá, daqui a 6 meses eu volto aí para ver como é que tá. Olha, funcionou. Vem cá que eu vou te apresentar para um cara que é dono de uma empresa que pode aplicar isso daqui. Ou eu vou te conectar com um professor da universidade tal que também está explicando isso. Sabe, havia todo um processo de nutrição do pensamento inovador até essa pessoa virar uma empresa e caminhar com as próprias pernas. E como é que o governo ganhava de volta? Esse camarada ia gerar emprego, ia vender produtos. Aqui a gente tem uma tentativa que se estabelece nisso no mercado de startups, né? Mas eu acho que é importante a gente fazer um deparo da cultura americana para cá, que a escala de investimentos e a densidade das soluções apresentadas faz total diferença. Né? Não, e o mercado de startup é uma coisa que acontece para pegar esse jovem, né, que não vai ter acesso ao mercado de trabalho e ficar se vira nos 30. Sim. Né? Então, para tentar diminuir o desemprego, principalmente entre os mais jovens, que se fomentou esse mecanismo de, primeiro, aceleradoras de negócio, depois aceleradoras de startups, né, que é para fazer com que esses jovens se tornem empreendedores. Mas, por si só, não vai. E não vai ser do dia... E vai... Quantas empresas, startups vão falir até aparecer uma bem-sucedida que é a tal unicórnio? É bem o sistema lá, que é a visão econômica baseada na teoria da evolução e da seleção natural, do Darwin. Haverá muitas proles, elas vão se cruzar, elas vão interagir, elas vão trocar ideias, etc, e uma vai ser selecionada. Nossa. Mas quantas que vão morrer no meio do caminho? Pois é, mas aí eu queria trazer um contraponto e aí já aproveitar e fazer uma ponte com o livro do Cortella, do Karnal e do Pondé, da Felicidade e os Modos de Usar, ó. Eu acho que tem uma coisa aqui que é o sair para a jornada. Eu fiquei com essa, enquanto tu falava da dificuldade de ser uma startup que se destaca, eu pensei muito na velha, eu sei que é um jargão já até dizer isso, que o que importa é a estrada e não o destino final. Sim. Sabe? Então, assim, não importa se tu vai ser o cara de sucesso. O importante é que tu saiu da tua toca, cara. Tanto é que lá tu tá no aprendendo ESC, enquanto isso. quais são as competências? Foco no resultado, adaptabilidade, visão flexibilidade, positiva, né? A questão de eu conseguir me conectar com as pessoas no meio do caminho, que eu não desisti de olhar o ser humano de uma maneira bacana, de gostar de ser gente, de lidar com gente. Então, me parece que, do ponto de vista da inteligência emocional, puxando para o nosso assado aqui, o que realmente importa não é se tu tá conseguindo performar ou não, se tu chegou ou não chegou lá, seja lá o que signifique lá. É a tua capacidade de aprender. É a tua capacidade de aprender, é tu gostar da tua jornada, da vida que tu tem e do que tu é hoje, do que tu constrói a cada dia. Tem uma coisa aqui que o Cortella fala, sabe?
que o Pondé tem um momento em que ele identifica que a felicidade tem a ver com a coragem. Uhum. A coragem é essa coisa de se lançar e de acreditar e de eu não me conformar, com os padrões, né? Eu tenho que ter coragem. E até mesmo para encarar os meus medos, né? Muito bem. E aí ele diz aqui, ó, lembro, nem toda pessoa corajosa, isso é, aquela que tem a capacidade de enfrentar seus medos, se torna feliz apenas porque corajosa é. O inverso, no meu entender, é verdadeiro. Isso é, todo covarde, ou para usar uma expressão antiga, todo pusilânime, é infeliz, porque ele se envergonha de sê-lo. Portanto, embora a coragem não nos ofereça um mérito mais elevado, a covardia nos amargura, porque eu sei quem eu sou. E quando eu sou covarde com relação à vida, ao enfrentamento, à política, eu sei que eu sou. E aí ele fala que se a coragem não me faz feliz, certamente eu ser um medroso me torna muito infeliz. Uhum. Então aí sim eu acho que dentro da cultura da performance, a alternativa a tentar continuar é muito pior, que é a de eu nem fui para o ringue, eu nem fui para a arena, eu nem tentei ganhar, eu fiquei aqui, me reservei a minha insignificância, como a gente estava falando antes. E isso eu acho muito mais doloroso, sabe? Uhum. Se a pessoa que já tem uma busca pela performance, ela se aceita e aceita que ela entregou o que ela podia, é muito mais fácil ela ser feliz do que a criatura que nem tentou. Então eu queria só puxar o outro lado da coisa também, que seria a narrativa oposta, né, Má? Que é a de nem tentar. Não é. Eu lembro dos 3 pilares lá da felicidade. Primeiro é a produção de sentido. Porque no tentar, a gente tem tantas alternativas e você não vai conseguir abraçar todas. Aham. Né? Eu adorei a definição de multitarefa, que é a tua habilidade de fazer mal e porcamente um monte de coisa, tudo mal. Ao invés de se focar numa coisa só e fazer bem feito. Isso é mito multitarefa, tá, gente? Essa história de ficar fazendo um monte de coisa. Então eu vou conseguir fazer de uma forma completamente esdrúxula. Lá no interior a gente dizia que era assoviar e comer farofa. Esse troço não funciona. Né? Mas você primeiro vai produzir sentido. De todas as batalhas possíveis, qual é a que vale a pena? Qual é a que me interessa? Qual é a que brilha meus olhos? Então, essa é a primeira dificuldade nossa, né? Tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. Então, porque tem o fear of missing out, né? Tem falando, mas eu quero. Escolhe Calma, teu. O que tu quer agora? Sim. Né? Eu quero isso. Tá, então escolheu. Produziu sentido, é isso que eu quero. Bom, então você vai lutar. Você vai se empenhar, você vai passar pela sua jornada e você vai atingir. Tá aqui. Conseguir. E agora? Próximo. Né? A gente pensou a mesma então coisa. você vai produzir sentido, você vai buscar a tua satisfação da tua necessidade e assim que você estiver satisfeita, você vai para a próxima necessidade. Né? Eu me lembro a primeira vez que eu vi isso. Se você ficar pro resto da vida com isso daqui, você vai ser infeliz. Você vai precisar mudar o teu status quo e começar de novo. Mas se eu começar de novo, eu vou começar de novo, vou ter que matar todos os leões, vou passar pela síndrome de impostor, que eu não vou ser bom naquilo que eu vou estar. Sim, faz parte do processo. Mas aí é que tá. Não é que você vai passar de novo, gente. É uma espiral, mas é uma espiral crescente. É que nem uma bolinha que sobe pra cima. Então, na próxima vez que você tiver... É diferente. É diferente. Você não vai viver a mesma coisa. Porque agora você tá transformado. Sim. Você já não tá mais. É que nem a história do rio, né? De buscas, eu já não sou mais o mesmo, então eu não vou atravessar pelo mesmo. E a cada ciclo tem uma nova busca da produção de sentido. Vou pegar uma pessoa aqui que eu tô falando com ela, né? Que eu acompanhei há pouco tempo atrás, já faz algum tempo, né? Toda uma busca de, vou querer o meu PhD. Né? Mas... Primeiro mestrado em psicologia. Deus o livre. Pega o PhD, né? Quantas vezes você chegava assim para mim e falava, mas vem cá, será que essa viagem realmente é necessária, né? Ao longo de todo o processo. Doutorado nunca pensou em largar, não é nem gente. Foi, vai, chegou. Aí dá aquela depressão pós-parto, né? E agora? E agora
E agora estamos de novo, né, numa nova jornada, onde você está fazendo mais uma graduação e sempre que você vai para a faculdade à noite, o que eu escuto? Será que vale a pena? É a mesma coisa! E sempre vamos fazer isso. Sempre. E aí eu me lembrei do falecido Paulo Amorim, nosso querido amigo, né? A gente só morre quando a gente para de aprender, gente. Exatamente. E tem que ir atrás até, não sei até quando, se eu tiver velhinha, eu vou fazer curso de vinho, vou fazer curso de, não sei do que eu vou fazer, mas eu quero aprender para sempre. E aí, voltando para os RHs. Voltando para os RHs, voltando para as performances. Tu tem dois livros que tu não falou ainda. Não, esses 2 livros aqui são os livros da narrativa. Isso, então Gestão de Alta Performance, um ex-CEO da Intel. O que você tem que fazer para motivar as pessoas e usar a remuneração? Combinou com os russos? Né? A mesma coisa aqui. Esse daqui é você é capaz de tudo. Como pegar... É tipo neurolinguístico isso daqui, né? Como você pegar a pressão e transformar isso numa... Combinou com os russos da tua cabeça? Tá, mas tu indica isso aqui ou tu não tá mostrando para não... São exemplos. Se você quer, propagar a narrativa, tá aqui, tá cheio de livros assim. Eu peguei 2. Né? Mas tem um monte de livros que reforçam essa narrativa da super performance como se isso fosse tempos e métodos. E esse Under Pressure é tipo aquele do antifrágil, né? É como se fosse... Sem querer resumir o antifrágil se fosse tempos e métodos, como se fosse ergonomia. Mas a moral da antifrágil é durante a adversidade que você se sublima. Quanto pior fica, melhor tu não fica. Então, das duas, uma. Ou eu vou partir do princípio que sim, as pessoas são indivíduos que precisam produzir sentido. E aí, como é que a gente faz para produzir sentido? E a produção de sentido, não existe uma fórmula que sirva para os 4.000 funcionários. Olha, com as minhas 4.000 pessoas, com as minhas 10.000 pessoas, de gerações diferentes, de idades diferentes, de condições sociais diferentes, faz assim que vai dar certo. Não. Vai ter que lidar no nível do indivíduo. E a gente vai precisar... dos indivíduos, depois dos grupos, das células, das áreas. Vai ter que ir crescendo essa complexidade. Líderes emocionalmente inteligentes que consigam lidar, tocar nesses anseios, expectativas desses indivíduos. Na competência lá do ESC tem um líder coach e mentor. O mentor é o que precisa nesse momento. É o cara do mentor da jornada do herói que, vem cá, vamos fazer sentido na tua carreira, vamos fazer sentido na tua vida, vamos ver tuas opções. E esse fazer sentido na tua carreira, fazer sentido na tua vida, extrapola a empresa. Eu preciso conhecer a pessoa como ser humano integral e tratar a pessoa como ser humano integral. Pois é. E não existe uma gestão de RH padronizada que faça isso. Eu queria pegar esse... Está quase acabando o nosso tempo, mas eu só queria abrir essa janelinha, quem sabe fica até para a gente explorar no próximo episódio. Eu tenho visto muito propaganda de mentoria coletiva, gente. Não. Sério, assim, eu acredito que exista a possibilidade de, dentro de um tema muito específico, se você é um especialista nessa área, você conseguir passar a tua mensagem para várias pessoas ao mesmo tempo. Vírgula. No mais das vezes, mentoria coletiva é eufemismo para aula online. Certo? E tá distorcendo o que significa a mentoria. Porque mentoria é de um para um, galera. É um encontro de jornadas de vida. Onde a jornada de vida do mentor serve de exemplo para a jornada de vida do mentorado. Isso. E você pegar 20 pessoas, 20 jornadas de vida... às vezes 200, 500. E colocar na mesma interação, chama isso de mentoria coletiva. Tá errado. Cara, isso é aula online, tá? O pessoal só trocou o nome porque ficou muita gente fazendo isso na pandemia. Então estão mudando. Coloca na plataforma Zoom e todo mundo junto. Não dá para falar coaching, né? Porque coaching ficou maldito. Agora aí chama mentoria para ficar diferente de coaching. Agora o pessoal vai acabar com a palavra mentor. Pronto, já detonaram um consultor, já detonaram um coach, agora o próximo a ser detonado é o mentor. Meu Deus do céu. Cara, é aula online. Tudo bem ter aula online, não tem problema nenhum. A gente não fez muita aula online, mas não é mentoria. Mentoria tu precisa ter uma atenção individual. Quando lá no ESC tem lá o coaching e mentoring, é a capacidade do líder de sim, ser o coach.
aperfeiçoar a capacidade do camarada a desenvolver competências ou explorar as próprias competências. Líder coach. Líder mentor é o cara capaz de ajudar o cara a fazer sentido, a produzir sentido na sua jornada, que é o início lá da produção de sentido, para ir ser flexível, resiliente, ter foco no resultado, levantar-se, chacoalhar a poeira, dar a volta por cima e seguir lá, e essa jornada sem fim. E isso é um papel da liderança, então precisamos ter líderes capazes de fazer isso. E o líder não vai ser mais o líder de função, ou o líder que é o líder da planilha de Excel. Ou do resultado, aquele que era o batedor de bumbo do resultado. É voltar a ser o líder de pessoas. Muito bom. Muito bem, eu tô satisfeita. Acho que a gente já rodou bastante a questão da performance. Recado final, gente. Diminui essa régua, e especialmente esse chicote interno que a gente tem aí de se pedir demais. Se dê tempo. E como diz aqui o cara especialista em performance, se você tiver paciência, se você garantir um pouquinho mais de espaço para si, vai ficar mais fácil performar. No final das contas, tu vai conseguir entregar o que tu te propôs a fazer. É uma jornada. É uma jornada. Muito bem, obrigada, pessoal. Deixe seus comentários, tragam para nós sugestões. A gente quer saber que tu nos escuta. O pessoal nos manda, às vezes, no WhatsApp alguma coisa. Manda lá na plataforma também, no YouTube. Manda esse podcast para alguém que se gostou. Entre em contato com a gente. E até o próximo Arena IE. Isso aí, até lá.